Qual a tua justiça? Em meio a tantas coisas que a gente passa na nossa vida, a gente sempre busca aquela recompensa para que a gente se sinta melhor. A justiça que a gente tanto procura, que a gente tanto deseja, nos faz tropeçar para trás. Nos faz cair e nos faz ver algo a qual não é que Deus se agrada. Quando nós buscamos a justiça em meio a nossos próprios conceitos, nós entendemos que é somente com nossa própria força, com o nosso próprio entendimento, com o nosso próprio esforço que nos faz conseguir isso. Só que quando nós vemos relatos bíblicos, quando nós vemos ideias, quando nós vemos aquilo que é praticado, aquilo que é descrito biblicamente, nós vemos que a justiça é um ato de confiança e entrega a Deus. Nós vemos, por exemplo, na história de José, uma pessoa que foi traída pelos seus próprios irmãos, que foi levado como escravo, que foi preso por causa de uma acusação falsa, que ficou por anos até mesmo ajudando um dos seus colegas prisioneiros, mas ainda assim foi esquecido. E só depois de não sei quantos anos ele foi relembrado e aí sim se tornou governador do Egito. Da mesma forma nós vemos Daniel, uma pessoa que foi tirada do seu lugar de origem, que tinha ensinamentos daquilo que dos seus pais que antes já acreditavam nisso, e ele foi aprendendo isso e cada vez mais se aprofundando, mas às vezes foi jogado em covas de leões, foi traído, foi caluniado e ainda assim permaneceu fiel na palavra. E quando ele permaneceu fiel, a palavra de Deus se manifestou, e todos aqueles que antes discordavam, que achavam que o que ele seguia era algo falho, que era algo errado, aí sim eles viram a glória de Deus. Então você percebe que a justiça de Deus não é simplesmente um ato de fazer algo, mas é o ato de crer e confiar na promessa e na estrutura de Deus. A justiça de Deus, ela simplesmente se dá no fato de entregar e de confiar na promessa. Simplesmente de se entregar a Deus e confiar em todos os seus estatutos, sem medo de retroceder, mas confiar firmemente que o Pai está com nós. Um outro relato de uma figura que não necessariamente é pouca conhecida, mas também é pouca comentada. Em Atos 7, no versículo 8, cita um pouco da história de Estevão e como ele foi perseguido e foi preso e foi morto. Um homem que era reto, que fazia milagres, que fazia transformação, foi um homem que foi condenado por causa de pregar aquilo que ele cria. Então, você vê que um homem que seguia Deus, que um homem que cria na palavra, um homem que fazia milagres, que tinha muitas bênçãos na vida dele, que seguia com firme, com a palavra no seu coração, que sabia que Deus existia, que fazia as coisas que eram da lei de Moisés, que seguia firmemente a palavra de Deus, ensinamentos de Jesus, que tinha isso tudo introduzido no seu coração, começou e foi preso por causa do que ele fazia. Mas você vê isso nele, mas ele nunca, em meio a tantas acusações falsas, ele não retrocedeu. O problema é que uma justiça que a gente procura é aquela que a gente quer que com nossa própria força, ela quer que se cumpra. Mas quando é a justiça de Deus, você entende que o seu juiz é Deus. A palavra nos mostra que Estevão manteve firme e constante na palavra, não retrocedendo, mas permanecendo com fé. Você vê que Estevão começou defendendo-se, falando da palavra de Deus, falando da história desde Abraão até Moisés, e ele permaneceu dizendo que aqueles homens eram homens que negavam o Espírito Santo, pois não ouviam a voz de Deus. E mesmo depois de eles ter falado isso, Estevão viu Jesus no céu. E logo depois disso ele orou dizendo que não condenes essa gente por causa desse pecado. Foi apedrejado e foi morto. Nós vemos nessa história que um homem que era fiel a Deus, um homem que era constante, um homem que seguia a palavra, ele não voltou atrás. Às vezes nós procuramos uma justiça que ela realmente só se assume
em coisas materiais, em dinheiro, em um prazer próprio de ver aquela pessoa vendo que algo de errado deu com a outra. Mas a verdadeira justiça, ela se propõe quando nós confiamos em Deus e sabemos que um galardão está vindo depois disso. Não é somente algo que é nessa terra, como algum prazer ou como algo material, mas sim espiritualmente falando, sabendo que seguindo a palavra de Deus, seguindo aquilo, seus mandamentos, seguindo as promessas, seguindo aquilo que está no seu coração, você vê que Deus está nos recompensando em todos os momentos, seja com pequenas bênçãos aqui embaixo ou com grandes galardões lá no céu. E nós devemos ser constantes nisso. Saber que Deus está nos protegendo, que Deus está nos cuidando, que Deus tem algo em nossas vidas e Ele quer cumprir. Mas a justiça a qual nós nos procuramos, ela é falha. Mas a justiça que Deus tem para nós, ela é perfeita. E quando nós nos confiamos nela e nós nos entregamos sabendo que Deus faz na hora certa, no momento certo, você vê que as coisas ao seu redor se tornam mais simples e que Deus está a todo momento nos cuidando. A justiça de Deus, ela parece ser falha, ela parece não ter providência nenhuma, ela parece muitas das vezes não vir, mas Deus, Ele nos surpreende em todos os momentos. A justiça que foi feita a Estevão não foi algo dessa terra, mas foi algo que veio do céu. Porque mesmo aqueles homens mataram ele ainda assim, Estevão, se permaneceu fiel. Lembrando do que Jesus fez na cruz, Jesus disse assim que perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então você vê que da mesma forma que Estevão não queria que aquela pessoa, que aqueles que mataram ele não fossem condenados, assim foi o desejo de Jesus. Então você vê a diferença de muitas, que é a justiça que a gente busca. A gente busca uma justiça de condenação, a gente busca uma justiça de dinheiro, uma justiça que a gente deve aquilo que tanto procura. Mas quando você percebe a justiça que Deus quer fazer, é algo que trabalha em nós, para que os outros vejam que Deus está com a gente. Deus abençoe.